Alô, belezinha? Vamos fazer aqui a questão 114 do Enem de 2024. Isso mesmo, uma questão aqui que traz um assunto assim bem diferente, que fala sobre centro de massa. Não é muito comum aparecer isso, né? Mas o Enem trouxe pra gente em 2024 a questão do centro de massa. E a ideia é a seguinte, ó, nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto roda-pneu coincida com o seu centro geométrico. Então nós estamos querendo aqui, ó, presta atenção, nós estamos querendo aqui que o centro de massa que está localizado aqui fora coincida aqui com o centro geométrico, que seria aqui o encontro do eixo X com o eixo Y, né? O 0, 0. Tá bom? Então a gente tem aqui o eixo XY aqui, que é o nosso 0, 0. Beleza, vamos ao texto. E aí nós temos aqui, ó, esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento no qual o conjunto roda-pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto. E pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe para corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto? Então vamos lá, ó. O mecânico está treinando as pessoas. E ele pôs um gabarito aqui e colocou a identificação do centro de massa atual. E ele quer que o centro de massa venha para essa posição aqui, ó, para o centro, tá certo? Para o 0, 0. Só que ele deu um gabarito com 5 posições. Então a pessoa que está sendo treinada podia falar, olha, vai pôr no ponto 5, vai pôr o pezinho extra no peso 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 4. Ele queria, na verdade, ver qual a noção que a pessoa tem de balanceamento aqui. E o nome balanceamento já te dá a ideia, né? Balancear. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos trabalhar com a ideia de momento, ó. Você vai pegar aqui esse centro de massa e vai falar qual é o objetivo. Nós temos que trazer ele daqui para cá, ó, desse ponto para esse. Então você tem um deslocamento aqui. Esse deslocamento que está aparecendo embora na inclinada, na verdade ele é ao mesmo tempo, está dizendo para mim que o centro de massa vai ter que ter um deslocamento horizontal. Aqui, ó, ele vai ter que ter um deslocamento horizontal e vai ter que ter um deslocamento vertical também, ó. Então eu tenho que colocar o contrapeso, que é uma pecinha pequenininha de chumbo, de tal maneira que a gente faça com que esse centro de massa desça um pouquinho e ande um pouquinho para a esquerda. E está na cara que alguns aqui estão sendo descartados logo de cara, né? Se você fosse responder isso aqui sem noção nenhuma de física e matemática, onde você colocaria o peso? Pensa um pouquinho. Tá? Eu diria para você aqui que existe uma quase certeza aqui de qual é o ponto. Mas eu vou fazer isso aqui matematicamente para te mostrar, tá? Então o que a gente está querendo aqui? Eu vou pegar a equação do centro de massa. Então o centro de massa, ele é um ponto. Então se ele é um ponto, ele tem coordenadas. Beleza? Lembra das coordenadas? Coordenadas horizontal e vertical. Você vai ter as duas coordenadas aqui, ó. Então vai ter o x do centro de massa e vai ter o y do centro de massa. Perfeito. O x aqui do centro de massa vai ser calculado de que maneira? Eu vou pegar a massa 1, multiplicar pela massa 1, pela distância até o centro de referência, somado aqui, ó, como se fosse uma média ponderada aqui, ó, a massa 2, multiplicado pela distância dessa massa até o centro, que na verdade o que a gente está querendo ali é o centro, a origem, né? E aqui eu vou dividir aqui, ó, pela soma das massas. Então essa é a formulinha para calcular o centro de massa. Da mesma maneira que a gente tem para o x, a gente vai ter para o y também, né? Ó, o y do centro de massa vai ser m1 vezes y1 mais m2 vezes y2. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela soma das massas. Eu vou colocar aqui a massa 1 mais a massa 2. Só que nós estamos querendo que o centro de massa venha para esse ponto aqui, que é a origem. Então eu estou querendo que esse x do centro de massa, do novo centro de massa, né? E o y do novo centro de massa seja 0.
Tudo bem? Então olha o que vai acontecer. Ó. Você está vendo essa parte de baixo da equação aqui? Se a gente passar ela multiplicando aqui, qualquer coisa vezes zero vai dar zero, não é? Então você vai ter o que aqui, num próximo momento? Que vai acontecer de especial? Isso aqui, olha, vai passar multiplicando o nosso zero, que está aqui em cima. E, portanto, eu vou ter um zero aqui, ó. E a mesma coisa vai acontecer embaixo, ó. Essa massa vai multiplicar esse zero aqui. E essa soma da massa, esse conjunto de massas aqui, multiplicado por zero, vai dar zero. Então, a gente está tentando ajustar o centro de massa aqui, ó. Perfeito. Aí isso me dá o que aqui? Que a massa 1 vezes o x1 tem que ser o oposto da massa 2 vezes o x2. Significa o oposto. Se eu estou considerando que a antiga massa, que é a massa 1, a massa 1 vai ser antiga. A antiga posição aqui, a concentração da massa estava aqui, ó, nosso número 1. A massa 2 vai ser a massa do nosso objeto, nossa pecinha. Então eu vou colocar uma massa 2, que é a pecinha. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A massa 2 vai ter que estar posicionada no sentido oposto, do lado contrário da massa 1, horizontalmente falando. Então significa o seguinte, ó, que se o nosso centro de massa antigo está aqui, ó, nessa posição, esse aqui vai ser o meu x1, tá vendo? Ó? Eu vou ter que colocar outra peça distante do outro lado, o lado de cá, para compensar. Então eu já estou descartando aqui o 1, o 5 e o 4, porque o x da nova massa vai ter que estar do lado esquerdo aqui, ó, vai ter que estar aqui nesses dois quadrantes. Eu só estou na dúvida se é no 2 ou se é no 3. Ok? Mas tem que ser o oposto. Só que aí tem o seguinte também, ó, aqui, quando eu movimento essa equação aqui, ó, o y1, que é a antiga massa, vai ter que estar posicionada oposto da outra massa também, ó, da massa que eu estou colocando. Então a massa 2, além dela estar posicionada horizontalmente do lado oposto, verticalmente ela também tem que estar do lado oposto. Então, se eu analisar a posição vertical aqui, então olha só, o y da massa antiga é nessa direção aqui, ó. Aqui está o y1, ó. O y2 tem que estar do lado oposto, ok? Oposto do zero. Então, por isso que tem esse negativo aqui, ó. Então, a gente tem aqui o negativo. Eu só peguei a equação e joguei esse elemento para cá. Ó. Eu isolei o M1Y1, tá? Ó, e o M1X1. E a gente ficou com essa equação aqui. Aí, o que tem de mais importante? Eu posso falar, pô, então eu estou com 2 e com 3. Mas o 2 não faz esse contraponto da vertical. Só o 3 que faz o contraponto de colocar o contraponto horizontal e, ao mesmo tempo, vertical. Então eu já sei aqui que é o ponto 3 que vai ser a nossa resposta. O nosso Pzinho vai ter que estar no ponto 3. O que vale a pena a gente conversar aqui ainda é o seguinte. O centro de massa da roda, que é bem maior do que o centro de massa da pecinha pequenininha que nós vamos colocar, ele vai ter que estar posicionado a uma distânciazinha pequenininha aqui, ó, tá vendo? Ó? Enquanto o outro peso vai ter que estar posicionado a uma distância maior, tá vendo? Ó? Isso aqui vai ser o meu x2, esse aqui vai ser o meu x1. Então, o meu x2 tem que ser muito maior do que o x1. Por quê? Porque a massa 2 é muito menor do que a massa do pneu inteiro. Então, a nova massa, que a gente está chamando de massa 2, ela tem que estar colocada um pouco mais longe. Isso vale para a horizontal e vale também para a vertical. Ó. Então, a gente acabou de descobrir a posição do peso aqui matematicamente, tá? Sem fazer muita conta, né? Mas dá para você ter uma noção que a resposta aqui é o item 3. O pezinho deve ser colocado no ponto 3. Beleza? Um abraço para você aí e até a próxima questão. Certíssimo! Chegamos aqui na questão 117 do Enem de 2024. Questão que fala sobre ondulatória. Ondulatória, está dizendo aqui enunciado que uma ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. Vamos imaginar lá a ambulância, uma pessoa, e a pessoa está segurando um radar na mão, tá certo? Segurando um radar. O radar emite ondas de rádio com frequência FO, frequência emitida pelo radar, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. Daqui a pouco a gente fala sobre o radar. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene
é de que esse se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Então, vamos lá, ó, a gente está trabalhando com duas coisas aqui. A pergunta do exercício está fazendo duas perguntas, na verdade, né? Olha lá, durante a aproximação, como é que o operador percebe o som da sirene? Então, quando eles se aproximam, como é que percebe o som da sirene? Então, primeiro a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, tá bom? Depois eu vou falar qual é a relação entre as frequências do radar, entre a frequência emitida e as frequências de ondas foram refletidas, tá bom? Então a primeira ideia aqui é você pensar assim, como funciona a questão da emissão das ondas, né? Se você pegar aqui a velocidade, uma ambulância com uma velocidade igual a zero, vou imaginar aqui uma ambulância aqui com V igual a zero, parada. Você vai lá e liga a sirene dela e ela começa, uou, 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 e ela libera frentes de ondas sonoras. Essas frentes de ondas sonoras são sendo representadas aqui, ó, pelo esse recorte que está em amarelo, está aqui, ó. Esses traçados amarelos são as frentes de onda. O que acontece aqui de especial? Primeiro ela vai lá e libera a primeira frente de onda. A primeira frente de onda vai se distanciando dela, tá, de forma uniforme aqui, em todas as direções. Essa é a primeira frente de onda. Então imagina a frente de onda 1. Vou chamar de 1 aqui. Depois ela libera uma outra frente de onda, que vai ser a nossa frente 2, depois uma frente 3, uma frente 4, e assim por diante. Ela vai liberar um monte de frentes de ondas. Quantas, Marco? Seguinte, nós vamos ter aqui, vamos imaginar que a frequência aqui, vamos imaginar que a frequência da ambulância aqui, que eu vou chamar de F de ambulância, a frequência do som emitido aqui vai ser de 320 Hz. O que significa isso? Significa que ele está emitindo 320 frentes de ondas por segundo. Isso, a cada segundo ela libera 320 frentes dessa. Só que vamos limitar aqui as primeiras frentes de ondas. Quando a ambulância solta uma frente, demora um tempo, ela solta a outra, depois ao mesmo tempo ela libera a outra. Como a gente está trabalhando aqui, vamos pensar na equação fundamental da ondulatória, que fala que frequência é igual ao comprimento de onda vezes... Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, tá? V lambda F. Como a nossa velocidade aqui ela é fixa, porque a gente está com a onda sendo emitida no ar e a velocidade depende do meio de propagação, e nós temos aqui também a velocidade da ambulância nula, faz com que o comprimento de onda aqui, olha, a distância entre uma frente e outra, seja fixo também. Então essas duas coisas aqui estão fixas, significa que a frequência vai ser fixa também. Então a gente vai perceber o som emitido pela ambulância sempre na mesma altura, tá? Com a mesma frequência. Agora, isso vai mudar se a gente tiver a situação onde a ambulância começa a entrar em movimento, que é o que o problema está propondo. Então a ambulância em movimento, ela pode se aproximar do observador, que é o caso aqui, né? Ou pode se afastar. Vamos pegar o caso dela se aproximando. O que acontece de especial? Quando a ambulância, imagina que eu estou com a ambulância no papel da minha mão aqui, soltando a primeira frente de onda. A hora que ela solta a primeira frente de onda, estando ela parada, daqui um tempinho ela libera a segunda, depois a terceira, depois a quarta, e a distância entre uma onda e outra vai ser sempre a mesma, entre uma frente e outra. Então o lambda vai ser constante. Então a frequência vai ficar constante. O som não sofre alteração. Agora, se a ambulância entrar em movimento, imagina ela liberando a primeira frente de onda. A hora que a primeira frente de onda começa a distanciar, ela se movimenta um pouquinho antes de soltar a segunda frente de onda. Então a segunda frente de onda vai ser liberada a uma distância menor da primeira frente de onda, que é o que você está percebendo aqui, ó. Olha, observa, a primeira frente de onda e a segunda estão distanciadas, mas a distância entre uma frente e outra é menor. Então, novamente falando da equação fundamental da ondulatória, se a velocidade é fixa porque é no ar, e nós reduzimos o comprimento de onda, a gente vai ter que aumentar a frequência aqui para manter a igualdade. Então, ó, aqui ficou fixo, é constante. Se o comprimento de onda diminuiu por causa da aproximação das frentes, a gente tem aqui uma frequência maior. E aí, galera, o que tem de importante aqui? Vamos olhar uma figura mais completa. Se o comprimento de onda é menor, que é o caso aqui, ó, do lado de cá, de quem está
perto, se aproximando da ambulância, olha as frentes de onda aqui, ó. Olha o comprimento de onda aqui, as ondas são mais estreitas. A frequência é alta. Então, frequência alta, som mais agudo, som mais alto, som mais agudo. Agora, para quem está aqui do lado de trás, ao contrário, ela libera a primeira frente de onda, a hora que ela vai liberar a segunda, ela está um pouco mais longe. O comprimento de onda aumentou. Se o comprimento de onda aumenta, dá para a gente perceber pela figura, ó, a distância entre uma frente e outra. Se o lambda aumentou, sendo ainda a velocidade fixa, quando o lambda aumenta, a frequência obrigatoriamente tem que reduzir. Aí o som fica mais baixo, mais grave. Tá? Essa estrutura aqui, ó, o som mais baixo é um som mais grave. Ok? Então, para nosso caso, aqui onde a gente tem aproximação, o nosso som não fica mais grave, o nosso som fica mais agudo. Então, eu vou descartar essas duas aqui, ó. Beleza? Essa é a ideia. Agora, vamos lá, eu já sei que fica mais agudo é a frequência mais alta. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma apresentação para você da equação da frente de onda aqui, do efeito Doppler. Ó. Como é que funciona isso? A gente tem aqui ó, a frequência relativa, que é a frequência percebida, tá? Que está sendo destacado por F'. O FO vai ser a frequência da fonte, então no caso seria a frequência da ambulância aqui, que eu vou colocar aqui como se fosse 320, ok? Vou colocar um número ali só para ficar fictício, tá? E aqui nós temos a velocidade do som, tá? Do som, uma velocidade relativa aqui, do som em relação ao observador e do som em relação à fonte. Duas velocidades relativas. Esse sinal de mais ou menos aqui tem a ver com aproximação ou afastamento. Ok. Como o nosso observador vai estar parado, a gente vai ter essa estrutura aqui de equação. Tá? Então, vamos melhorar um pouquinho aqui como funciona essa equaçãozinha. Tá? Vou tirar aqui o texto, vou fazer um ajuste para você. A nossa frente de onda, então vai ficar assim, ó. A frequência percebida, eu vou chamar de F', depende da frequência original, que é a frequência da ambulância. E aqui nós vamos colocar a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, que vai sumir. Dividido por quem aqui? Dividido pela velocidade relativa aqui entre o som e a ambulância. Velocidade do som, aí mais ou menos a velocidade da ambulância. Ok? Beleza, vamos melhorar um pouquinho isso aqui? A nossa frequência relativa, então, vai ser assim, só para você entender matematicamente que ela é menor. Vamos pegar aquele exemplo lá, que era de 320, a velocidade de ambulância. Se eu considerar que o som está com uma velocidade de 340 metros por segundo, vamos pegar aqui o som com uma velocidade de 340 metros por segundo. Velocidade que a gente normalmente recebe aí nos enunciados, né? 340. Então, aqui embaixo eu também vou ter 340. Vamos imaginar que a minha ambulância, ela está se mexendo aqui, ó, com uma velocidade de 40 metros por segundo. Olha só, 144 km por hora. Se eu colocar esse 40 metros por segundo aqui, como é uma questão de aproximação, essa frequência vai sofrer redução, né? Porque a gente tem o que aqui? A frequência relativa vai ser a frequência do som menos a frequência da ambulância. A velocidade, né? A velocidade relativa vai ser a velocidade do som menos a velocidade da ambulância. Ok? Então eu vou colocar aqui ela subtraindo. Isso significa o quê? Que vai dar 340 tirando 40, vai dar 300 aqui embaixo. Ó. E então agora sim, olha que legal. Ó. Você percebe que essa fração aqui vai dar um número maior que 1? Tá? Eu já fiz os cálculos aqui e descobri que isso aqui vai ser uma velocidade de 1,13. Então significa o seguinte aqui, ó, que a minha frequência percebida vai ser 320 vezes 1,13. Sabe o que significa isso? Que a minha frequência relativa vai ser 113% maior do que a frequência original, a frequência originada aqui pela fonte. Beleza? Então eu já sei que a nossa alternativa correta aqui é para ser a D, a C ou a B. Tem que ser assim, ó. O som tem que ser mais agudo. Ok? Mais agudo. O problema é que ele está querendo saber também sobre o radar. Então, ó, o som emitido fica mais agudo para a pessoa que está recebendo, para o observador que está aí com o radar na mão. Só que ele fala para a gente que esse observador, ele enviou aqui para a gente uma frequência.
uma onda de rádio aqui com uma frequência FO. E vai bater na ambulância que está em movimento e vai ter uma frequência refletida aqui. Essa frequência refletida vai funcionar como se fosse o som da ambulância, porque ela vai se aproximando, ele reflete a primeira frente de onda, a ambulância se aproxima um pouquinho e reflete a segunda frente de onda. Então, a frequência das ondas refletidas vai ser maior, porque também vai ter uma maior número de ondas aqui, a proximidade de uma frente para outra vai ser reduzida também. Então a frequência também vai ser maior. Então a alternativa correta aqui, na verdade, é a alternativa D de dado. Olha lá, ó, o som percebido da sirene fica mais agudo e o FR, que é a frequência de retorno, é maior do que a frequência emitida pelo radar, ok? Então a gente tem aqui, ó, a alternativa D como resposta para essa questão 117. Belezinha? Tá? Espero você na próxima questão. Até a próxima.